tela, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Você. Saudades de vocês. Nós também. Ficamos ansiosas para chegar logo. Que ótimo. Sejam bem-vindas todas. Hoje é o Então, nosso segundo encontro, né? Do Cuidados que Qualificam a Alimentação. Na semana passada, vocês devem ter tido o encontro de saúde, né? Com a Damares e com a Lucila. E hoje a gente está começando a nossa rodada dos cuidados que qualificam a alimentação. No encontro de hoje, a gente preparou da seguinte forma. A gente vai começar com uma ampliação cultural. Vamos falar sobre a composição dos alimentos, os princípios da alimentação, a qualificação da alimentação e vamos finalizar com algumas tarefas. A ideia é que nesse encontro a gente fale da alimentação de uma forma geral, pensando inclusive na alimentação do adulto, para depois nos outros encontros a gente chegar lá na alimentação dos pequenininhos. A gente tem como objetivo no encontro de hoje implementar o planejamento com os comitês para qualificar o serviço de nutrição e alimentação na unidade escolar, né? Então, por isso a importância da gente conhecer tanto sobre os princípios da alimentação. Então, os objetivos específicos: discutir os princípios da alimentação, discutir o que é alimento natural, orgânico, processado, semiprocessado e ultraprocessado, conceituar a alimentação a partir dos 2 anos e conceituar a alimentação equilibrada. Vou só arrumar um detalhe aqui. Oi. Eu preciso colocar para gravar. aham. Não, já está gravando, Mari. Ah, tá? Ué, não tá aparecendo para mim a câmerazinha, não. Mas tá gravando. Ah, então tá bom. Porque normalmente aparece, né, recording, e não tá. Mariana, seu áudio ele tá muito baixo. Ixi. E agora, o que eu faço? Você tem foninho não, né, Mari? Tenho, posso pegar. Então, espera só um minutinho. Elza, eu vou mudar o slide, você vai falando enquanto eu pego o fone. Tá bom, tá ok. Para ampliação cultural, bom dia para vocês todas, sejam bem-vindas. A gente vai viver aqui juntas até o meio-dia. E eu vou falar dessa mulher maravilhosa, que é a Nina Horta. A Nina Horta era, na verdade, uma jornalista que tem uma formação na educação. Ela faz pós-graduação na educação na USP. Ela foi uma escritora, uma jornalista especializada em alimentação. E ela escreveu diversos livros. Entre os diversos livros que ela escreveu, tem este que não é sopa, que são as crônicas e receitas de comidas que ela ia discutindo no jornal da Folha de São Paulo, que era uma coluna que eu tenho até uma parte da coleção dessas crônicas, onde ela ia fazendo uma relação da vida e os alimentos e etc. Muito, muito interessante. Em 2002, ela lançou o Vamos Comer, que é uma viagem das merendeiras e crônicas e conversas, da editora MEC. Quase todas as escolas têm esse livro. A viagem Vamos Comer, da viagem das merendeiras e crônicas, que ela faz uma formação para uma região muito extensa do Brasil, junto com outro cozinheiro famoso, e eles vão construindo com as merendeiras as relações sociais da alimentação, visitam mercados, compram coisas, enfim. É lindo esse livro, e que muitas escolas que têm o livro não usam, nem para a formação das cozinheiras e nem para a formação das próprias professoras, mas tem um número enorme, porque quando o MEC lançou, né, esse livro, ele doou para os municípios e era por escola.
Então, veio um número enorme e tal. Então, ela já está presente na biblioteca das escolas, esse livro. O Não é Sopa, que é um dos primeiros livros dela, é um livro belíssimo. Ela morreu em 2019, no começo de 2019, ela já tinha 80 anos. Mas ela deixa essa herança, que são essas crônicas maravilhosas sobre as comidas e as receitas. E ela era além de jornalista, ela tinha um bistrô para festas, né, com uma cozinheira famosa, tal, que foi uma grande parceria, né, para atender, enfim, as questões relacionadas à alimentação. Vamos lá, Mari? Você Sim. quer contar a história que ela foi para nós, né? Só me fala se meu áudio ficou bom agora. Ficou bem bom para mim, Então, não sei para os demais. quem não estava me ouvindo pode me contar se agora ficou bom? Ah, agora tá ok, Mari. Ah, que bom. Então, Então, deixa eu só falar uma coisa. O Comida da Alma é o primeiro capítulo do livro Não é Sopa, tá? Isso. E eu vou ler esse trechinho do livro, que é um texto que nos toca muito, né, Elza? A gente Sim. é muito apaixonada por esse texto, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Comida de alma. Comida de alma é aquela que consola, que escorre garganta abaixo, quase sem precisar ser mastigada, na hora de dor, de depressão, de tristeza pequena. Não é com certeza um leitão pururuca, nem um menu novelle seguido à risca. Dá segurança, enche o estômago, conforta a alma, lembra a infância e o costume. É a canja da mãe judia, panaceia sagrada a resolver os problemas de náusea existencial. O macarrão cabelo de anjo cozido mole e passado na manteiga. O caldo de galinha gelatinoso, tomado às colheradas. São as sopas, o leite quente com canela, o arroz doce, os ovos nevados, a banana cozida na casca, as gelatinas, o pudim de leite. Nora Ephron, autora de A Difícil Arte de Amar, com o casamento acabado, grávida, enjoada, traída, vota pelo consolo da batata. Nada como um bom purê quando se está deprimido. Nada como ir para a cama com um prato fundo de purê de batata, já saturado de manteiga e metodicamente ir adicionando mais uma fatia fina de manteiga a cada garfada. Comida de alma tem de ser neutra. Sorvete é comida de alma? Não é. Tem um pique gelado que a tristeza não suporta. A temperatura deve estar entre ambiente e morna. Chocolate vale? Não, nem pensar. É sexy, sedutor, pressupõe prazer e culpa. Tudo tem que ser especial na comida de alma. A tia Leone de Proust comia seus ovos com cremes em pratos rasos, com desenhos e legendas. Punha os óculos e decifrava contente. Ali Babá e os 40 ladrões. Ou Aladim e a lâmpada maravilhosa. O mingau de aveia ou fubá pode ser em prato fundo, o quadrado de manteiga se derretendo por cima. O leite em boa caneca grossa. O chá em xícara inglesa florida. E para casos extremos, a mamadeira, é claro. A comida de preferência deve ser bebida aos goles ou tomada de colher. A faca é quase sempre supérflua. Um livro português trata do assunto, mostrando que a preocupação com comidas de alma vem de longe. É O Cozinheiro Indispensável, que traz um subtítulo enigmático: Guia prático dos enfermos pobres, dos doentes ricos e dos convalescentes remediados. Dá receitas como o caldo confortativo, uma papinha pastosa de se comer com lágrimas nos olhos.
Você quer que eu fale ou você fala? Pode falar. Então, a comida de alma, né? A gente pensou de fazer algo similar, né? Uma atividade similar com vocês, e vocês proporem para os comitês e dos comitês para os demais membros da equipe da escola, vocês organizarem relatos sobre as comidas preparadas durante a pandemia, né? Então, quais são as lembranças? Então, contar um pouco. Quais são as lembranças da comida que trouxeram conforto? As que marcaram os bons momentos dentro da família, ou as que deram errado, ou as comidas que aprenderam, ou as comidas que resgataram, que conheciam, mas não faziam há muito tempo, as comidas que fizeram para doar ou vender, e as comidas preferidas das crianças. Então, a ideia é fazer um pequeno relato, como é que essa receita atuou dentro da sua memória, da sua vida e tal, e depois descreve a receita, né? Pensando que a primeira parte ela tem de ter um caráter de relato mesmo, um pouco próximo da crônica, próximo do cotidiano, enfim. O que é que, na verdade, fizeram a gente buscar essa receita, ou aprender essa receita, ou resgatar, enfim, ou como é que foi o efeito dessa receita aí no período da pandemia, dentro do grupo familiar, com as crianças, ou com você mesmo e tal, né? E aí se escreve isso, se faz um varal, enfim, um lugar, um mural, e hoje poderia ser feito, como que chama aquele instrumento que você usa para... O Padlet, onde você põe todas as crônicas e as receitas para serem compartilhadas pelo grupo que vocês têm, né? Pela comunidade escolar. Eu, por exemplo, a minha receita, vou falar da receita de alma, mas a minha receita de alma preferida, que está na minha memória, era feita pela minha mãe. Ela fazia ovos nevados, que é um doce que caiu de moda, que está esquecido. As pessoas praticamente não fazem. É super fácil de fazer, mas ele é trabalhoso, mas assim é muito fácil, porque você precisa de leite, praticamente isso, leite e ovos. E aí você bate os ovos nevados, né? Faz ele ficar como que um suspiro, só isso, você não precisa pôr açúcar nem nada, põe lá leite na panela, e quando o leite está começando a subir, você vai colocando colheradas bem grandes desse ovo, dessa clara batida, e ela é cozida. Depois que você cozinha toda a clara, você agrega um pouquinho mais de leite na panela, você usa 1,5 litro mais ou menos de leite, né, para fazer isso tudo. Aí você bate as gemas e você faz um creme amarelo com isso. E aí você pode pôr baunilha, um pouquinho de açúcar, enfim. Ele não é um doce melado, ele é um doce bastante neutro, assim. E aí você despeja assim, esse creme em cima dessa clara que você cozinhou, que fica como se fosse uma nuvem, assim, né? Por isso que chama ovos nevados. É uma delícia, eu amo. Quando a mamãe estava viva, quando nós íamos lá para almoçar, todos nós, ela fazia uma travessa para cada filho, porque a gente brigava. Não, esse é meu, esse é meu. De tão gostoso que é. E é uma receita perdida, tá? É um doce que caiu de moda, antigo, mas é muito bom. Às vezes eu faço aqui em casa para quando Ô, vem. Elza, eu não tô acreditando. Na hora que você abriu a boca para falar minha comida da alma, eu fiquei pensando que a minha era os ovos nevados, só que era a minha avó que fazia para mim. Mas são os ovos nevados da minha avó. Pois é, porque é uma delícia, é um doce perdido, né? É uma coisa que
como os ovos na década de 70, eles foram amaldiçoados pela nutrição, porque fazia mal e tal, e era tudo conversa fiada, foi um erro científico. Muita gente deixou de usar os ovos, né? E quando os ovos fazem parte da história da alimentação portuguesa, os doces portugueses são sempre feitos com muitos ovos, né? Porque era uma coisa acessível, todo mundo podia ter ovos na época, bastava ter galinha poedeira, e se usava, né? Os conventos usavam as gemas dos ovos para fazer muitos doces, porque as claras elas eram usadas para engomar roupa, porque não tinha goma, como nós conhecemos. Então, sobrava aquele monte de gema, e aí foi se inventando os doces portugueses e tal. E os ovos nevados, eles vêm dessa tradição, né? Apesar da minha família não ter o pé lá em Portugal, tem uma parte que vem da Itália, mas os ovos nevados eram uma coisa cotidiana quase, eram dois, porque os ovos sempre foram dentro dos alimentos proteicos, ricos e de boa qualidade, os ovos sempre foram acessíveis para a grande massa brasileira, né? Mas aí foi mudando, né? A cultura foi se alterando e se perdeu essa comida. A minha mãe era uma grande cozinheira, super habilidosa, e envolvia muitos filhos nesse processo. Aprendi muito. Eu fui rodeada por mulheres boas cozinheiras e não virei nutricionista à toa. Tem essa história de muita gente, muitas mulheres ao redor do fogão fazendo coisas gostosas e tal. Então, eu fiz uma pequena crônica aqui e contei a história da minha comida de alma. Vocês, não estou pedindo, se alguém quiser contar a história da sua comida de alma, também está aberto aí. Mas eu acho que a gente podia pautar nesse período que nós ficamos tão enclausurados, que para muita gente cozinhar foi uma descoberta. Para um número significativo de pessoas foi uma descoberta. Para outros foi um sacrifício. Eu, agora que estou trabalhando muito, vira um pouco sacrifício, porque tem que sair correndo para fazer a sua comida. Não dá tempo, aí eu como que tem. Mas o período que eu estava sem trabalho, né, bem no começo lá, fevereiro, março, eu já estou de quarentena desde fevereiro, porque eu estava com a minha filha, e morando fora daqui. E aí, quando eu voltei, o primeiro mês eu só cozinhei. Eu ganhei 2 quilos de tanta comida que eu fiz. Depois, quando eu comecei a trabalhar, que aí avolumou tudo, cuidar da casa, fazer comida, mais trabalho, agora está virando um pouco desespero, depois de quase 1 ano. Enfim, mas acho que está... Oi, diga. Não, eu queria só comentar um pouquinho sobre o que elas vão precisar fazer, né? Qual é a nossa proposta. Então, a ideia é que vocês possam alimentar o comitê de vocês e as suas equipes com essa história que é muito interessante, né, da comida de alma, para inspirar as pessoas a pensar que efeito que essas comidas fazem no nosso corpo, né? Esses cheiros, né, como a gente estava falando antes de começar, do cheiro do café coado que fica pela casa, como isso é muito especial e particular de cada um. Mas daí, no nosso fórum, vocês não vão colocar essa história pessoal. A gente quer que vocês coloquem lá o que vocês trabalharam com o comitê de vocês. Então, lá no comitê de vocês, como que vocês acabaram fazendo essa proposta ou adaptaram, como isso tocou as pessoas, que efeito que isso trouxe. Então, na nossa discussão do comitê, do nosso fórum, a gente quer saber o que vocês fizeram dentro dos comitês, tá? Então, não vão ser relatos de vocês, da história de vocês. Claro, se quiser colocar uma curiosidade, é ótimo, mas o mais importante para a gente é entender o que está acontecendo no comitê, tá bom? E, na verdade, trabalhar com a comida de alma é uma estratégia de trabalho, porque é resgatar as memórias de um determinado grupo com o qual a gente está trabalhando, a memória alimentar, né?
que memórias nós temos da alimentação? Porque, na verdade, a alimentação a gente faz 3 vezes por dia, no mínimo, tem memórias afetivas, tem memórias aversivas, tem memórias dolorosas, tem memórias muito prazerosas. E, fundamentalmente, a questão da alimentação é um grande cuidado. Lembra que a gente discutiu no primeiro encontro? Então, a gente tem muita memória impregnada na nossa história que nem sempre a gente realça, nem sempre a gente olha para ela. Quando a gente fala de comida, com muita frequência a gente também fica mais generoso, a gente abre o coração para o outro, a gente fica mais sensível para entender as coisas boas ou difíceis que estão acontecendo com a gente. Então, a comida é uma estratégia de mobilização das pessoas, que quem é formador e está com essa questão na mão, de grandes cuidados, a alimentação é um grande input para que a gente resgate esse lado amoroso das pessoas, o lado generoso, o lado, enfim, significativo da vida, que a gente carrega na memória e que impacta, enfim, no ser humano, na mudança, da gente ser pessoas melhores, pessoas mais amorosas, né? Então, acho que é um trabalho amoroso, na verdade, que a gente está propondo para vocês fazerem com o comitê e depois com todo o grupo, e que aí vocês podem fazer um livro de receita de alma, vocês podem compartilhar isso com as famílias também, fazer essas provocações. Então, aqui tem uma listinha de coisas que vocês podem fazer a partir da leitura desse relato, né? E do ponto de vista da gestão, que está fazendo a formação, iniciando essa formação, pensar que toda vez que a gente falar de comida, é muito interessante a gente usar isso como estratégia de trabalho, porque nos põe em outro lugar, põe num lugar de sensibilizar as pessoas, de resgatar com as pessoas essas memórias. Então, eu, Elza e Mari, por exemplo, temos, olha só que coisa interessante, a gente não sabia, uma memória de comida de alma que é a mesma, né? E se a gente for olhar, e eu tenho uma diferença de idade com a Mari enorme, mas olha só, que está lá na avó, o meu está lá na mãe, e que são coisas que nos unem, né? Que nos aproximam, porque, claro, eu sei o sabor que tem os ovos nevados, eu sei o sabor, e sei o trabalho, eu sei o jeito. Então, a gente tem muitos pontos de encontro, e assim por diante, as pessoas vão se aproximando, a comida faz isso, faz essa coisa da aproximação, do abrir o coração, de ficar menos agressivo. Comida sempre é posta para nós como algo promotor da negociação, promotor da conversa e da aproximação. Então, essa é uma estratégia para a gente começar a mobilizar o grupo em termos de trabalho, tá bom? Ô, Elza, colocaram aqui no chat, uma pessoa colocou que fez um trabalho desses com as crianças, daí colocou o link lá no chat, então depois todo mundo pode olhar, eu já anotei para a gente poder olhar depois. E uma outra pessoa falou que já está tendo um monte de ideias do que vai fazer com o comitê dela. Pois é, então é isso, a ideia é o disparador de ideias, enfim, né? Bom, eu vou começar a discutir um pouquinho com vocês uma coisa mais científica, mais hermética, vamos dizer assim. A alimentação, ela sempre foi uma preocupação muito grande para a humanidade, para os cientistas, para cada um de nós, porque sem os alimentos a tendência é que o ser humano morra. O ser humano fez caminhos, né, os mais diferentes, para conseguir obter alimento, armazenar alimento, não ter privação de alimento, não passar fome e tal. E aí hoje eu vou falar um pouco da nutrição do ponto de vista da ciência, né, da ciência da nutrição. Uma das coisas que os cientistas ligados a essa área sempre fizeram, e essa área é uma área bem ampla, porque ela passa, as questões ligadas ao alimento, passa pela química, passa pela fisiologia humana,
passa pela agricultura, passa pela indústria de alimentos, passa pela economia, porque compra, vende, enfim, né? Então, a nutrição ela é cercada de uma série de ciências que tentam dar conta desse universo, dessa coisa tão importante na vida humana que é a alimentação. Uma das primeiras coisas que a ciência da nutrição fez foi tentar entender como é que o que tinha de importante em cada alimento. Então, a nutrição usou diferentes formas para poder classificar os alimentos, organizar esse conhecimento e eles poder ser entendido por muitas pessoas. Eu sempre avalio que eu, como nutricionista, eu não sou dona desse saber. Na verdade, eu tenho a obrigação de compartilhar esse conhecimento que levei algum tempo para construir, para que cada pessoa ela possa, na verdade, a todo dia qualificar mais a sua alimentação, buscar coisas que sejam, comer coisas e entender o que tem dentro desses alimentos, né? Então, a primeira grande divisão que foi feita em relação à alimentação foi entender quais eram os componentes, né, que estavam dentro dos alimentos que faziam diferença para o corpo vivo e para manter a saúde, manter capaz a condição de reprodução, de trabalho, de vida, de bem-estar, né? Essa busca dos componentes de cada alimento levou a gente a classificar os alimentos de diferentes formas. Eu vou falar um tipo de classificação, que é a classificação básica dentro da ciência. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram determinados produtos, é como se eles tivessem uma grande lente, abrissem o produto, olhassem para aquele produto, né, para aquele alimento e dissessem: nossa, olha quanta coisa que tem dentro desse alimento. Nossa, mas o que esse alimento tem mais é tal coisa. Por exemplo, nossa, esse alimento é rico em proteína, né? Ou, nossa, esse alimento é rico em hidrato de carbono. Ou, nossa, ele tem muita gordura. Então, eles foram fazendo classificações iniciais em cima daquilo que o alimento podia fornecer em maior quantidade para o sujeito. Então, quando eu digo que um alimento é proteico, isso não quer dizer que ele só tem proteína. Nada é feito de uma coisa só no universo, né? Quando eu digo esse alimento é proteico, é porque ele tem uma maior quantidade de proteína em relação aos demais alimentos. É sempre uma classificação relacional, né? A gente também precisa entender que, por exemplo, as proteínas, elas são feitas de anéis. Esses anéis têm nome, esses anéisinhos chamam aminoácido. Então, quando eu como um pedaço de frango, esse pedacinho de frango está cheio de proteína animal, que é construída por esses anéisinhos que chamam aminoácidos. E esses aminoácidos, na medida que eu vou fazendo a digestão, eu decomponho essa proteína. Porque se eu entrar no meu corpo uma proteína muito grande, o meu corpo acha que é um ser agressivo, que é um invasor, e, na verdade, eu desencadeio reações de ataque a essa proteína muito grande. Então, no meu corpo entra tudo dividido, tudo já picadinho, que é o processo digestivo. Então, quando a proteína chega toda picadinha lá no meu intestino, o meu corpo olha e fala: nossa, quanto aminoácido, tudo parecido comigo e tudo que eu preciso. Então, o corpo seleciona os aminoácidos para pôr para dentro do corpo a quantidade que a gente precisa para recompor tecidos, principalmente músculo, ossos, a estrutura do corpo, né? Então, as proteínas, elas são construtoras, elas vão compor a estrutura fundamental do corpo.
As proteínas, elas são um material caro na natureza, difícil de ser feito, não é? As proteínas de melhor valor biológico, que o melhor aproveito, são as proteínas do reino animal, porque se eu olhar para mim, Elza, humana, eu sou muito mais parecida com a vaca, com a galinha, tal, do que com o feijão. Então, as proteínas que compõem os animais, os mamíferos, são muito parecidas ou similares mesmo, muita coisa é igual às proteínas que vão compor o meu músculo. Então, os aminoácidos que estão lá no bife, ou no pedaço de frango, ou no ovo, tal, é muito similar ao que eu tenho na construção do meu corpo. E o que, na verdade, eu absorvo são essas partes pequenininhas da proteína que tem esse nome chique, aminoácidos. Amino porque tem nitrato, tem, enfim, para a gente conseguir construir a cadeia, né? Porque a proteína é uma cadeia cheia de anéis, assim. E cada pedacinho tem aminoácidos diferentes. O ser humano precisa de 7 aminoácidos particulares e especiais para compor a musculatura, a carne, os tendões, enfim, do nosso corpo, até o cabelo, né? Que tem proteína no nosso cabelo. Então, as proteínas, eu não preciso de uma quantidade muito grande, mas eu preciso que ela entre em uma X quantidade no meu corpo para manter essa estrutura corporal, manter, na verdade, a questão de musculatura, de defesa do corpo e tal. Então, ela tem um papel bastante importante no funcionamento do corpo, né? Eu só obtenho alimentos proteicos vindo dos animais? Não. A gente tem alguns produtos vegetais que, na sua composição e na combinação entre si, eles podem também dar uma proteína próxima ou muito similar às proteínas de origem animal. Um desses alimentos, por exemplo, é o feijão. Então, essa coisa da comida brasileira usar arroz, feijão, qualifica a alimentação brasileira. É uma combinação de boa qualidade, porque aumenta o valor. E um outro jeito de obter uma coisa que é cara, que são as proteínas, vindas do mundo vegetal, que até uns 3 meses atrás era bastante acessível. Aí, com a redução de produção, com a questão de vender todos os produtos para exportação, nós, na verdade, temos hoje, né, no nosso cotidiano, nas 2 últimas semanas, um mês, um aumento no preço, tanto do feijão quanto do arroz, né, ficando muito caro e dificultando o acesso, quando, na verdade, essa combinação arroz e feijão é um privilégio o Brasil ter, né, no seu hábito alimentar, na sua vida. Então, o que eu estou dizendo aqui, também colocando mais uma coisa, que a alimentação, ela também está ligado não só à agricultura em si, mas também com os processos de ganho de dinheiro, com a economia, né? Porque quem tem alimentos, ele tem um produto poderoso de troca, não é? Então, a alimentação, ela não é só uma coisa de plantar e vir para a minha mesa, ela passa por projetos, ela passa por uma construção de que modelo de país eu quero, que modelo de economia, que tipo, enfim, de você fazer reservas com alimentos para nunca o povo passar fome. Agora, por exemplo, venderam tudo. Então, nós que estamos aqui, que produzimos, ficamos sem esses alimentos porque eles foram vendidos, né? Então, esse custo tão alto do feijão e do arroz está ligado a um modelo econômico, né?
Eu não sei se vocês têm questões em relação à proteína, porque não é fácil da gente entender os processos proteicos, porque ela é uma coisa bastante complexa, né? Mas se tiver questão, vocês põem aí no chat e a Mari depois passa para mim e a gente tenta resolver a questão. Dentro dessa classificação de ver o que o alimento, aquele alimento que eu estou recebendo, o que ele mais fornece, tem um outro grupo de alimentos bem grandes que são chamados os alimentos ricos em energia, né? Que tem dois grandes grupos aí dentro desses alimentos, que são os alimentos ricos em hidrato de carbono, o que eles têm? O que é esse hidrato de carbono? Na verdade, traduzindo para o cotidiano, ele é açúcar, ele é amido, farinha. E o que ele fornece para a gente? Ele fornece, na verdade, caloria. E, na verdade, os alimentos ricos em hidratos de carbono são os alimentos que a gente come em maior porção, né? Então, os ricos em hidrato de carbono são trigo, cevada, arroz, os pães, os bolos, os doces, que é o grosso, né? que compõe 60% da alimentação da gente, né? E por que é tanta energia assim? Por que você precisa tanto? Porque, na verdade, é o combustível, eles fornecem o combustível para que eu possa falar, possa pensar, andar, respirar, enfim. As funções vivas, ativas, elas são mantidas pelos alimentos, fundamentalmente pelos alimentos ricos nesses nutrientes, né? Que é a sacarose, que é o amido, enfim, que tem uma reação química na hora quando entra para dentro do corpo da gente, tudo se transforma em açúcar, em glicose, e a glicose depois, com a respiração, queima, libera energia que permite que a gente faça movimentos, exercícios, trabalhe, fale, respire e tal. Então, é uma função fundamental para o corpo, né? Porque sem a glicose, a gente entra em falências. Já não viram gente que desmaia quando você vai lá e o médico, você leva para o médico, ele dá glicose na veia para o sujeito poder acordar novamente? O que aconteceu? Caiu tanta quantidade de energia que ele não conseguiu se manter ativo, né? E aí tem um comprometimento, tem uma mudança no metabolismo, tem uma queda. Então, o hidrato de carbono é a base da alimentação da gente. Junto com ele, a gente tem as gorduras, que são os óleos, os azeites, as gorduras animais, manteiga, toucinho, enfim, que também fornecem energia para o corpo, tá? Além de fornecer energia para o corpo, e é interessante, enquanto o hidrato de carbono ele oferece 4 calorias por cada grama que a gente come, as gorduras oferecem quase 9, é 8,88, quase 9 calorias. Então, a gordura ela concentra mais energia do que o hidrato de carbono. Acontece que as gorduras, se elas forem de origem animal, nem sempre elas têm como produto final uma coisa de boa qualidade para o funcionamento do meu corpo, né? Porque ela pode aumentar a fabricação do colesterol, colabora, né? Com o aumento do colesterol ruim, que depois, lá, quando eu for idoso, eu vou ter... e aí tem o colesterol, a gordura desequilibrada, vai entupir as veias e tal. Então, as gorduras mais saudáveis, né, são as gorduras como azeite, né, ou óleos de boa qualidade, não é qualquer óleo, mas alguns óleos, né, por exemplo, de canola, tal, são óleos mais qualificados para estar na alimentação da gente. Além disso, as gorduras elas vão compor o corpo, assim como as proteínas, né? Quando a gente ganha peso, a gente ganha uma camadinha de gordura e todo mundo tem que ter um mínimo de gordura no corpo,
porque é para manter calor, para manter uma reserva quando a gente precisa. Então, é um jeito que o corpo tem de guardar, acumular um pouquinho de energia para uma emergência eu ter de onde tirar energia para fazer o corpo funcionar, né? Então, por exemplo, se eu comer hidrato de carbono demais, ele vai virar gordura no meu corpo. Ou então, se eu comer gordura demais e não conseguir gastar, ela também vai ficar depositada no meu corpo com uma estrutura particular, né? Aí eu tenho uma curiosidade sobre a proteína. É verdade que ora pronobis é rico em proteínas? Então, eu não sei tudo que tem no ora pronobis. Eu precisaria pegar a tabela, mas eu posso te responder depois. Mas ela me parece que ela também é uma leguminosa, então ela é mais rica em proteína, assim como o feijão. Então, ora pronobis, feijão, grão de bico, tal, eles são ricos em proteína, né? Vegetal, não é uma proteína animal. Depois, quando a gente for falar do papel das leguminosas, eu esclareço para vocês, aprofundo um pouco mais isso, tá bom? Tem outros alimentos que são chamados reguladores, né? Que eles são ricos em sais minerais. Então, quando eu como uma verdura, como legumes e tal, no geral, os alimentos vegetais, eles são ricos, eles trazem na sua composição sais minerais. Na verdade, o que a planta faz? A planta tira do solo uma série de sais, de produtos da terra, que são os sais minerais, e leva para a sua composição. E, através das plantas, eu recebo sais minerais para tanto compor o meu corpo, por exemplo, um sal mineral é o cálcio, para compor os ossos, por exemplo, o cálcio, e que ele vem em uma boa parte através desses alimentos vegetais, das hortaliças e frutas, né? E ele também, os sais minerais, eles são super importantes porque eles vão ser responsáveis por desencadear reações químicas que mantêm a vida, né? Às vezes, faltar cálcio numa determinada função do corpo impede a produção de outros elementos, né? O iodo, por exemplo, vem da terra. Tanto é que, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado pobre em iodo. Tanto é que a gente tinha uma doença super grave no Brasil, em particular no estado de São Paulo, principalmente na região de Itu, Jundiaí e tal, que o solo é paupérrimo em iodo e as pessoas nessa região tinham uma doença que era o hipotireoidismo, que faz um papo, que faz com que a tireoide cresça de tamanho na tentativa de obter o iodo. E o iodo, ele é fundamental, ele é vital para o equilíbrio do funcionamento interno. Então, por exemplo, quem tem hipotireoidismo tem de ir rapidinho no médico, porque se deixar isso evoluir muito tempo, vai impactar na saúde do coração, na saúde do baço, né? Enfim, tem um impacto grave na pessoa. A pessoa vai ter um distúrbio, não só físico, mas inclusive psiquiátrico. De tão importante que é o hormônio que a gente faz através da tireoide. E é um hormônio que equilibra o funcionamento do corpo. É tão sério que uma mulher que tem hipotireoidismo e ela engravida e tem um bebê, tem um alto risco do bebê que ela vai ter nasça com uma doença que chama idiotismo, que não desenvolve todo o cérebro e a criança não consegue aprender. Então, isso existia até a década de 40, mais ou menos, 30, 40. Eu ainda cheguei a conhecer gente que tinha esse papo assim grande, porque eu nasci em Itu. E aí o governo brasileiro fez uma ação para resolver essa questão para esses estados que são pobres em iodo. Colocou iodo no sal de cozinha. Então, todo o sal que a gente come
no Brasil, ele obrigatoriamente tem de ter iodo. Por quê? Porque tem regiões do Brasil, largas extensões do Brasil, que não tem iodo na terra. E de onde vem o iodo? Vem das plantas que nascem da terra, mas se essa região é pobre, como é o caso de Itu, Jundiaí, Sorocaba, é uma região alta que foi desgastada pela chuva durante o tempo, levou todo o iodo para o mar, e aqui ficou pobre em iodo. Então, as plantas que nós temos no estado de São Paulo, elas são empobrecidas em iodo e que podem causar essa doença, que é uma doença grave, né? Diminui o tempo de vida das pessoas, enfim. Nesse mesmo grupo, né, que tem os sais minerais, são os grupos que são ricos nas vitaminas também, que são as hortaliças todas, né, e as frutas. E que as vitaminas, elas, além de compor em alguns momentos, estruturar alguma parte do corpo, por exemplo, a vitamina C, ela é fundamental para eu manter a saúde das vias aéreas superiores e mesmo do pulmão. Ela compõe mesmo a estrutura pulmonar para poder ajudar nas reações de absorção ou de retirada dos catabólitos que a gente produz através da respiração. Então, e elas mantêm esse funcionamento. Tem um monte, as vitaminas têm um abecedário. Se a gente quiser saber mais detalhadamente, é bater quais as vitaminas e aí tem a função de cada uma, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, mas a gente pode falar das mais importantes, né? Vitamina C, particularmente, ela é uma vitamina limitante da vida humana. É uma vitamina que eu preciso receber todos os dias, vem através das frutas cítricas, fundamentalmente, e daquilo de folhas que a gente come crua, né? Como alface, agrião, enfim. E a vitamina C é uma vitamina que eu não guardo. Se eu comer a mais, sai nas fezes e na urina. E se eu comer a menos, vai baixando. Uma das coisas que ela faz é baixar fragilizar, na verdade, a minha imunidade, porque ela participa da construção dos antígenos, né? Daquilo que nos defende. Então, a vitamina C é o limite humano, que nos obriga a comer coisas cruas e frescas todos os dias. Tá? Além disso, que faz parte constitutiva do corpo, a gente tem mais 2 elementos super importantes e classificados, né, para manter a composição dos alimentos, que são as fibras, que, na verdade, elas vão formar esse bolo fecal, então, e retirar aquilo que o corpo já usou e que ele não precisa mais e que é tóxico se ficar dentro do corpo, né? E uma outra coisa que é fundamental, que é a água, que compõe de 60% a 80% do nosso corpo. Então, tudo isso que eu estou falando está mergulhado na água e está dissolvido dentro da água. Então, as células se mantêm vivas e tal, porque a gente tem uma capa, né, que é a pele, que é o grande órgão protetor do corpo, que contém essa água, né? E para poder tudo funcionar, eu preciso de água. E conforme a idade que eu tenho, é a quantidade de água que eu consigo reter no meu corpo. Então, por exemplo, as crianças pequenas, elas têm 80% de água no corpo. Por isso que elas têm a pele bonita, esticadinha, tudo rico em água, além de ter colágeno. Os mais idosos, como eu, por exemplo, vão perdendo essa capacidade. E aí eles vão tendo menor quantidade de água. E também isso faz parte do envelhecimento. Então, os idosos precisam tomar mais água mesmo, porque eles têm uma grande perda, né? E aí a ausência da água leva a que partes do corpo morra mesmo, de verdade, porque a água é o que nos
a gente é imerso na água, a gente é parte da água, né? Então, tudo isso que eu estou falando, se não tiver água, pronto, o sujeito morre. Para vocês terem ideia, uma pessoa que, por exemplo, ficar presa debaixo de escombros num terremoto, se ela tiver água, ela suporta viver nesses escombros, se ela não tiver muito ferida, até 30 dias, se ela tiver água. Se ela não tiver água, ela morre em 3 dias. Desidrata, vai perdendo a água e morre muito rapidamente. O corpo entra em colapso na ausência da água, né? Desidrata mesmo e morre, né? Ô, Então, Elza. olha só que... Oi, diga. Não, eu ia falar para a gente abrir um pouquinho, Tá, posso? ótimo. Manda ver. Tem perguntas? A pergunta é aquela que você já tinha lido, do Ora Pronobis. Uhum. Tem uma pessoa aqui falando que a energia no bairro já caiu 4 vezes. Acho que alguém já tinha falado sobre isso lá em cima, que acho que é em Pirituba, né? Ó, na região de Pirituba a energia voltou agora. Que pena, né? Que pena mesmo, mas o que elas podem fazer é entrar e ver no outro grupo, ou que ficar gravado, não é? Sim. Sim. Tem mais questões ou não? Não sei se alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta assim ao vivo para a Elza, ou quer escrever no chat. Elza não chega nem... Elza, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Não chega nem ser uma pergunta, mas agradecer essa aula maravilhosa aí que você nos deu, porque acho que nunca mais eu vou conseguir olhar os alimentos da mesma forma depois de tudo que você nos... Muito, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Muito esclarecedor. Muito obrigada. Mas se tiver questões, por favor, ponha, porque quanto mais vocês perguntarem, mais vocês já atiçam a minha cabeça, entendeu? Porque a gente, professor, também funciona assim, né? Quando questionado, a gente consegue ir mais adiante, né? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Ah, tá. Então a Gisela está dizendo que ela vai acessar o vídeo gravado depois. Tá bom? Vamos lá, então, Tá. Mari? Acho que a Priscila abriu o microfone. Quer falar, Priscila? Não, então, tá falando da relação com a comida, né? Eu tenho algumas questões. Priscila, seu microfone está falhando. Sobre as emoções. Tá falhando? Tá, Agora você ficou repete bom. a pergunta? Então, depois eu coloco no chat. Tenta mas agora Pode a gente repetir que pode eu ouvir. desativei o seu vídeo. Repete de novo, Priscila. Tá, rapidinho. A minha relação com a comida era compulsiva, né? E assim, eu não sabia, enfim. E eu fiz até cirurgia bariátrica, e aí depois com a terapia e, né, com os acompanhamentos, eu fui descobrir que a minha relação era por conta de emoção mesmo, né? Eu sentia uma necessidade de me alimentar, porque a minha mãe com 20 tinha já 3 filhos, né? Então eu tinha 4 anos, a minha irmã tinha 1 ano e meu irmão tinha minha irmã nasceu e meu irmão tinha 1 ano e 3, 1 ano e 6, mais ou menos isso, eu não lembro agora. E aí eu tinha essa necessidade de me sentir cheia, né? E pela falta do contato com a minha mãe, por conta da dinâmica da casa, então eu tinha que comer, né? Então eu tinha que me sentir cheia, meu estômago tinha que estar cheio. E só que isso eu fui descobrir assim agora, né? Recente, logo que eu fiz acompanhamento com a cirurgia. Então eu vejo assim que a comida e a emoção elas estão muito ligadas, né? E aí a gente está feliz, a gente come, a gente está triste, a gente come, né? Então a gente precisa ter aí o equilíbrio, né? Então hoje eu consigo ter esse equilíbrio, mas não foi fácil descobrir e saber que a minha relação e a minha
compulsividade era por conta de questões emocionais da infância, né? Então é rapidinho aí. São muitas coisas, mas o depoimento é rápido. Uhum. Obrigada, Priscila. É verdade, né? A gente come por N razões, não é só porque a gente tem fome. Né? A gente come, enfim, para resolver questões que são de outra ordem, que não só física, né? Essa relação emocional com a comida, ela é muito acentuada. Eu, por exemplo, se eu ficar muito brava, não consigo comer. Principalmente se eu ficar brava, assim, eu não consigo comer. Se eu ficar irritada, a comida não desce. É o oposto da Priscila. Então, a tendência é sempre que perder peso. Eu tive, durante muito tempo, de fazer um esforço, que nem a Mari, para ganhar peso. Porque era isso. E eu tinha fome, mas a comida não conseguia descer. Eu não conseguia engolir a comida se eu estivesse muito brava. E até hoje, se eu ficar muito brava, eu sou capaz de passar 2 dias sem comer. Bebo água e não como. Claro que são jeitos de lidar com a vida, né? Isso é porque, na verdade, eu sempre brinco, eu tenho uma mãe de origem italiana que o modelo de beleza para minha mãe, dos bebês e das crianças, eram os gordinhos cheios de dobrinhas. E como eu sempre fui muito atrevida, eu fazia uma oposição a isso. Então, para agoniar minha mãe, eu, às vezes, não comia, só para ela ficar brava, né? Eu lembro de falar, não vou comer, ela vai ficar pé da vida. Então, era um jeito de confronto, porque tá isso, a alimentação ela está ligada às relações humanas que a gente estabelece ou que estabelecem com a gente, né? Não é uma coisa de mão única, vamos dizer, é das relações. Então, a gente também precisa cuidar, né? Eu, por exemplo, se alguém falar alto, ficar bravo na mesa, eu não consigo comer. Eu me desequilibro e não consigo comer. Porque, para mim, a comida sempre tem de estar ligada a essa coisa prazerosa, boa e tal. Tá bom? Vamos voltar lá? Vamos. Vamos lá na outra? Isso. Bom, além dessa classificação dos alimentos do ponto de vista químico, biológico, que estrutura a nutrição, a gente também tem uma outra classificação do que a gente chama de alimentos funcionais. Os alimentos funcionais, eles são aqueles que, além de fornecer proteína, energia, vitamina e tal, quando eles compõem a dieta da gente, eles produzem outros efeitos, né? Efeitos sobre o metabolismo, sobre a fisiologia humana, e ele traz com muita frequência benefícios à saúde, ele tem ação protetoras no corpo, né? Eles diminuem riscos de algumas doenças e tal. E esse é um outro jeito de eu classificar os alimentos, pelo benefício além da alimentação que ele traz. Então, é só para vocês saberem que isso é uma outra classificação. Além disso, também eu posso, por exemplo, classificar os alimentos em os alimentos que são ricos em oligoselementos. O que é isso? Que são ricos em sais minerais. E aí é um estudo, tem gente especializada nisso, como tem gente especializada em alimentos funcionais. Um exemplo de um alimento funcional que é fácil, barato e cotidiano é o uso da aveia, por exemplo. A aveia, ela está lá classificada como rica em hidrato de carbono, ela é um cereal, mas como ela tem muita fibra, por exemplo, ela é um grande alimento funcional porque ela colabora com a formação do bolo fecal, então de você ter o intestino mais bem regulado. O consumo de 1 colher de aveia por dia regula a produção de gordura própria de cada um de nós, então ele vai regulando o que eu produzo em termos de colesterol bom e ruim, ela facilita a elaboração do colesterol bom. Então, ela tem um monte de efeitos sobre o corpo, né? Então, tem alimentos funcionais, por exemplo, que melhoram o humor. Por exemplo, comer banana. Banana é
um alimento funcional. Você come banana, no geral, ela tem um impacto no seu humor. Você fica mais... Maçã, por exemplo, faz isso. Então, aqui tem um monte deles, que a gente não precisa saber cada um, mas se um dia vocês quiserem fazer, é só pesquisar os alimentos funcionais. É fácil isso, de obter. Mas a gente tem muitos alimentos que vão além dessa função nutricional básica, tem impacto sobre a qualidade da alimentação e a qualidade de vida que ela pode propiciar para a gente. Entenderam um pouco o que são esses alimentos funcionais? Eles têm essa qualidade a mais, vamos dizer, que a gente já conhece. É o caso da cenoura, é o caso do abacate, é o caso do brócolis, porque é riquíssimo em ferro, ele também vai ajudar a qualificar aí a produção, qualificar, né, a produção do sangue, de eu ter mais ferro para poder produzir. E aqui, por exemplo, tem uma pessoa me dizendo que ela toma quase 1 litro de chá de camomila, porque isso muda, resolve ou diminui as enxaquecas. E é verdade. Então, a gente tem alimentos, chás, alimentos, temperos, que vão funcionar, às vezes, até como um medicamento mesmo. Né? Vamos lá? Um próximo? Eu vou falar um pouquinho dos princípios que organizam a alimentação. Né? Eu pus 5 elementos aqui que organizam a alimentação: a quantidade, a qualidade, a harmonia, a adequação, e eu botei mais um, que é a variação, ou a variedade, que é uma coisa que eu sempre uso porque ajuda a gente a montar um prato equilibrado no cotidiano. Então, assim, o princípio da quantidade é que então, a quantidade de alimento que eu tenho de pôr para dentro do meu corpo, ele tem de garantir a saciedade. O que é isso? A sensação de que eu estou alimentado, né? Mas a quantidade também tem de me garantir a oferta de nutrientes que o meu corpo, naquele momento, está precisando. Né? Então, a quantidade ela vai abalizar para nós a sensação da fome e também a oferta daquilo que eu vou usar daquela alimentação. Né? A qualidade é outro princípio, que é a saúde dos alimentos, a origem desses alimentos, se eles são apropriados, se eles não estão envenenados, se eles não estão cheios de agrotóxico, enfim, se eles estão sadios, né? E a qualidade também tem de ser uma combinação com a possibilidade de aumentar o aproveitamento desses nutrientes, que a gente chama biodisponibilidade, porque às vezes o alimento tem um componente lá importante, mas se eu não faço não qualifico isso, eu não combino isso direito, eu não crio um equilíbrio nessa oferta, eu não tenho um bom aproveitamento. Né? Eu vou dar um exemplo, deixa que eu dou depois, deixa eu falar dos princípios. Acho que tem um outro princípio que é a harmonia, que é o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade, que a harmonia que vai... E isso é um aprendizado empírico, a própria população vai observando. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa equilibrada. A gente comer 2 colheres de arroz e 1 de feijão, então sempre a gente come uma quantidade maior de arroz para o feijão. Isso é meio natural, quase, na população. O grosso da população brasileira faz isso. O que isso está promovendo em termos dos princípios alimentares? Na verdade, eu estou fazendo um equilíbrio que é empírico, né, para melhorar o aproveitamento das proteínas do feijão e do arroz. Porque quando eu faço esse equilíbrio 2 para 1, né,
para 1 e um pouquinho, na verdade, eu tenho uma aproximação do valor nutricional do consumo da carne. Isso é meio espontâneo na nossa população, e foi descoberto que a população usava, né, o Brasil usava mais ou menos, na sua grande maioria, essa relação de 2 para 1. Então, 2 colheres grandes de arroz para 1 de feijão. E aí, esquecendo do caldo, enfim, mas é essa. E que isso qualifica o consumo do arroz e do feijão. Acho que tem um outro princípio que é super importante, que é a adequação da alimentação aos estados fisiológicos. O que são estados fisiológicos? São momentos que a gente passa na vida, não é? Um estado fisiológico particular, por exemplo, é a primeira infância, que as crianças estão em acelerado processo de crescimento. Então, eu tenho de fazer uma alimentação que seja adequada para garantir que ela cresça. Um outro estado fisiológico é gravidez, ou a nutriz, que está produzindo leite, né, para o seu bebê. Para você ter ideia, uma mulher, quando ela produz leite para um bebê, ela precisa de quase 1000 calorias a mais do que as outras mulheres, né, que não estão em estado de nutriz aí, né? Tem o clima também. Por exemplo, no verão, a gente dá preferências para alguns alimentos, no inverno para outros, e que está ligado com o gasto de energia também, né? O trabalho que eu faço. Então, por exemplo, um pedreiro que faz um trabalho super pesado e tal, ele come um prato de pedreiro, que é uma montanha. Não é? Eu, que trabalho sentada, apesar de ter um gasto aí de outra ordem, de pensar, de gastar fósforo no cérebro e tal, eu nunca gasto como... eu não tenho o mesmo gasto energético do que o cara que está construindo uma casa. Ele precisa... se vocês olharem, um grande número de pedreiros, como aquela montanha, e são magros, tem músculo, né? Por quê? Porque eles estão num trabalho que é físico, que tem um gasto energético muito alto. E acho que um segredo mesmo da alimentação é assim: quanto mais a gente variar a oferta de alimentos, então, quanto mais eu variar os produtos que eu vou oferecer numa refeição, e quanto mais eu variar a produção, o processo de manipulação, de cocção dos alimentos, mais harmonia eu obtenho na alimentação. Então, a variação é uma outra coisa que, na prática, ajuda muito a gente pensar se a minha comida está qualificada. Então, assim, olha, eu tenho de variar na oferta dos alimentos, então, nos produtos propriamente ditos. Eu tenho de variar o processo com que eu manipulo esse alimento, e quanto mais isso for variado, mais harmonia eu terei em um prazo de 1 mês, porque nunca a gente consegue pensar na alimentação num prazo curto. A alimentação, ela faz um impacto que é de um prazo médio, vamos dizer. Então, quando eu olho para ver a alimentação de uma pessoa, não basta eu olhar um dia, eu tenho de olhar muitos dias, porque o corpo ele vai equilibrando as necessidades, né? Então, eu sempre observei as crianças no prazo de 1 mês. Então, quando você olha o que as crianças estão comendo num prazo de 1 mês, é impressionante como elas fazem um cardápio instintivamente, reconhecendo as suas necessidades, muito mais equilibrado do que se eu, nutricionista, ficasse escrevendo passo a passo o cardápio. É uma coisa sábia que o corpo tem. No geral, a gente perde isso com o crescimento, né? Porque daí a gente é impactado pelo valor que o alimento tem, ou pelo impacto emocional, não é? E aí a gente vai perdendo essa sabedoria que os pequenos têm de equilibrar sem o conhecimento científico, mas só lendo o seu próprio corpo, que a criança pequena faz isso muito sabiamente, né? Ô, Elza, Oi. aproveitando que você está falando das crianças,
algumas pessoas no chat estão falando que da pouca variedade nas refeições oferecidas no SEIS, né? Uhum. E acho que seria importante a gente falar que acho que nos próximos encontros a gente vai se deter mais, né? Que acho que no encontro de hoje, acho que o importante é a gente entender esses princípios, essas características, a importância de cada tipo de alimentos, para depois a gente chegar na prática mesmo, né? Que agora a gente está com esse foco até na alimentação do adulto, né? Até para nós adultos revermos a nossa alimentação. E no geral isso que eu estou falando serve para as crianças de 2 anos para frente, até a velhice, né? Porque lá os pequenininhos de 0 a 2, a gente vai ter de pensar em, que é o próximo encontro, com mais detalhes. Então, um outro jeito que a nutrição tentou transcrever para toda a população a classificação dos alimentos foi a construção da roda dos alimentos. Antigamente era uma pirâmide, hoje é uma roda. Tem uma razão para ser isso. É que a pirâmide dava uma ideia de hierarquia, que um alimento era mais importante que o outro. E isso é uma inverdade, né? Na roda do alimento, todos os alimentos têm a mesma classificação, têm a mesma estrutura, vamos dizer, a mesma importância. Então, vamos olhar aqui essa roda que fala energéticos, construtores e reguladores, que é um outro jeito de eu classificar os alimentos, né? Então, eu penso, todos os alimentos de origem animal ou vegetal que sejam ricos em proteína, eu vou botar como alimentos construtores. Ou todos os alimentos que fornecem energia, eu vou botar como alimentos energéticos. E todos os alimentos que têm sais minerais, vitaminas e tal, que são as hortaliças e frutas, eu vou botar como reguladores. Então, essa é uma outra classificação, é uma outra roda de alimento que vai falar dessas 3 questões básicas da alimentação. Não é porque a gente complicou mais a classificação ou a gente detalhou mais que eu perco esta relação aqui de como eu classifico os alimentos, né? A roda dos alimentos, ela foi pensada, então, para romper com a hierarquia que se criava em relação aos alimentos. Ela dá um destaque para a água, onde ela põe a água de forma central na roda, porque, na verdade, a gente faz esse grande consumo de água diário e que a gente precisa ser educado para isso, precisa criar esse hábito de um consumo constante e regular da água, e que a água tem de ser saudável, que tem de pensar em muitas coisas para ela. E aí ela vai fazer uma divisão desses alimentos na roda de acordo com a quantidade desses alimentos que eu deveria consumir diariamente. Então, se a gente olhar para a roda das frutas e dos vegetais, né, das hortaliças, legumes, verduras, que eu vou comer crua, ou vou comer cozida e tal, isso ocupa quase metade do meu prato, né? E aí a gente vai, de novo, dividir essa roda e a gente vai ver que os hidratos de carbono, que são os pães, o milho, o trigo, as farinhas, os doces, vai ocupar um outro tanto bem grande do meu prato. Então, aqui já vai dando uma noção da quantidade de consumo que eu tenho de ter desses alimentos para conseguir uma alimentação equilibrada, que é isso que a busca. Quando fala alimentação saudável, eu gosto muito de pensar numa alimentação equilibrada, porque se eu tiver o equilíbrio no meu consumo, eu consigo a tal da alimentação saudável. O fundamental é buscar esse equilíbrio dessa relação entre um alimento e outro. Pois a gente tem uma fatia bem pequenininha aqui, que tem um monte de feijãozinhos, montes de feijão, que são as chamadas leguminosas, que são aqueles grãos que, quando eu tiro a casquinha, ele vira 2 iguais. Os cereais que está na tabela, na roda, um pouquinho antes, os cereais, por que eles são classificados como cereais? Porque quando eu tiro a casquinha, é um dente só. É o caso do arroz, do milho, né? Então, eu vou saber, pela estrutura daquele produto,
se ele é um cereal ou se ele é uma leguminosa. A leguminosa, ela tem uma quantidade de proteína próxima, né? Se bem trabalhada e se bem combinada, ela chega próxima à qualidade da proteína dos frutos do mar, dos peixes, da carne tradicional de vaca, do frango, enfim, dos pescados, dos ovos e tal. Aí a gente tem um outro pedaço razoavelmente grandinho no meu prato aqui, que são o leite e seus derivados todos, tirando a manteiga daí, porque a manteiga vai para esse outro pedacinho, que é onde estão as gorduras. E a manteiga é considerada uma gordura vegetal, animal, perdão. E ela está lá dentro do grupo dos energéticos. Então, essa é uma classificação não hierárquica dos alimentos, mas que, na verdade, já faz uma certa distribuição que, para a minha alimentação ser saudável, eu teria de distribuir meus alimentos durante o dia, em termos de quantidade, mais ou menos como está nessa oferta dessa roda dos alimentos. Vamos lá? Ô, Elza, Oi. passo o próximo ou eu abro para as perguntas, para ver se tem alguma Acho que pergunta? abre para as perguntas, porque se tiver dúvida, a gente já tira aqui, né? Tá. Alguém escreveu aqui. As frutas oferecidas são... Ah, tá ainda falando dessa alimentação no SEI, né? Falando que são basicamente banana e maçã que se oferece como fruta no SEI. Alguém tem alguma pergunta para a Elza, que abriu o microfone? Ó, aqui tem uma pergunta no chat. As famílias que não podem variar no alimento, quais alimentos ou propostas poderíamos oferecer? Eu acho que, assim, o prato brasileiro básico, que é aquele PF que a gente conhece, que é arroz, feijão, um pedaço de carne, né? Uma porção de carne independente da origem, se é frango, se é carne de vaca, se é peixe, enfim, e aquela salada e uma laranja, a gente estaria fazendo um prato bastante equilibrado. A comida básica brasileira, tradicional, ela é muito equilibrada. Tanto é que nós fomos considerados um povo magro, um povo esguio e relativamente saudável durante muito, muito tempo. Enquanto a gente conseguiu manter esse PF, vamos dizer, no cotidiano, nós tínhamos a gente não tinha obesidade, a gente tinha poucas carências, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental mesmo, de a gente resgatar essa comida que é a comida padrão do PF. Em termos de fruta, eu acho que a gente teria de estar garantindo uma fruta cítrica. O que é isso? Laranja, limão, goiaba, abacaxi, enfim, que são alimentos, frutas que vão fornecer aquela vitamina C que eu falei que a gente precisa comer todo dia. E quando eu falo laranja, eu falo toda a família da laranja, né? Mexerica, não importa o tipo, todas elas terão vitamina C. E talvez uma outra fruta similar à banana, por exemplo, que tem muitos sais minerais. A banana ela não tem um sal mineral só, ela tem muitos. Então, ela é um alimento funcional, porque ela consegue ir suprindo aquele universo dos sais minerais que vão, enfim, regular as funções do nosso corpo. Vamos lá? Ô, Elza, o Ailton quer falar. Então, fale, Ailton. Estão me ouvindo? Tudo indo. Diga. Bom dia. Não, eu queria dia. só comentar, por exemplo, o colega falou a respeito de você só ter banana ou maçã, né? Ano passado nós tivemos uma reunião aqui A gente não está te ouvindo. do Socorro com o pessoal de Kodai. Oi, caiu. Oh, meu Deus. Oi, Ailton, eu desativei o seu vídeo para o som ficar melhor, tá? Pode falar, Ailton. É só desativei o vídeo para o som ficar melhor. Acho que a gente perdeu.
Mari, oi. Vamos retornar e aí depois tá, a gente para de novo. Manda um recadinho para ele que ele faça a resposta. Tá, espera, deixa eu só colocar. Mais para frente. Então, aqui, por exemplo, tem uma roda de alimentos com que a gente chama roda de alimentação diária, que é aquela mesma roda, só que o que está aqui colocado seriam a quantidade de porções que eu teria de estar comendo de cada grupo dessa roda. Então, quanto eu deveria estar comendo de produtos de hortaliça, qual seria a quantidade que eu deveria estar comendo de frutas, tal. Quando a gente coloca porção, obrigatoriamente não quer dizer unidade. Na verdade, a porção é sempre pensando, por exemplo, hortaliças. Se for raízes, é mais ou menos, para um adulto, é mais ou menos 80 gramas. Se for folhas, é mais ou menos 30 gramas. Se for uma fruta, é mais ou menos 80 gramas, né? O azeite, por exemplo, é uma quantidade... O azeite, óleo, gordura é uma quantidade muito pequenininha. Não chega a 8 ml, por exemplo. É uma colher de sobremesa, uma colher de sopa rasa de gordura por dia. Laticínio também é a mesma coisa. A gente pensa em 2 a 3 porções, mas, por exemplo, para vocês terem ideia dessa relação, um queijo equivale, 30 gramas de queijo equivale a um copo de leite. Né? Então, aqui está pensando num copo de leite ou 30 gramas de queijo, enfim. A mesma coisa acontece com a carne, o pescado e os ovos, que vai de 1,5 uma porção e meia a 4,5 porções. E aí depende da faixa etária, depende do gasto, da atividade da pessoa. E a porção também vai de 80 gramas a 120 gramas. As leguminosas e os derivados, que são os feijões todos, soja, grão de bico, feijão, enfim, esses que fazem... quando tira a casquinha, são 2 partes iguais, é de 1 a 2 porções, não é uma quantidade imensa. Uma quantidade maior que a gente tem de necessidade, por exemplo, são os cereais, que a gente come em maior quantidade, e também é sempre pensando entre 60 e 100 gramas no máximo. Vamos lá, Ayrton, fala a sua dúvida e a sua explicação da reunião da Capela de Socorro. Não, na verdade não é uma dúvida, desculpa, a internet caiu aqui. Eu acho ótimo, vai. Então, nessa conversa, eu questionei exatamente essa falta de variação. E o que o pessoal de Kodai falou, que aqui em São Paulo são servidas o número X, não lembro o valor de refeições, e não existe produtores suficientes para você variar muito. Então, quais o que não dá para fugir do tradicional? Qual é os produtores que têm o maior número de produção? Banana, maçã, eventualmente mexerica, eventualmente uma fruta ou outra. Essa variação fica limitada em função da falta de fornecedores na quantidade necessária. Foi isso que Kodai falou, foi essa a informação que nos passaram. Então, e não é em verdade, porque você imagina fornecer quase 2 milhões de refeições diárias, implica em ter fornecedores, né? Porque imagina, o cara vai ter, se eu vou dar maçã, olha quantas maçãs eu tenho de ter para distribuir para a rede. Então, tem uma grande questão que a alimentação, numa cidade que nem São Paulo, ela está mesmo submetida a uma questão que é estratégica de distribuição dos alimentos. A gente pode resolver de outro jeito? Pode. Eu posso pensar no produtor local, eu posso pensar nos pequenos produtores,
Mas, para isso, precisa ser construída uma política mesmo, uma política de obtenção, né? Por exemplo, eu tenho creches lá em Parelheiros, que uma das creches tem um terreno tão grande que eles têm uma grande horta orgânica que fornece para a rede deles, que são conveniadas, que são 5 creches, tudo que é verdura, hortaliça e verdura vem da própria horta. Jundiaí faz isso, por exemplo, mas é uma cidade que está muito próximo da área rural, enfim, e que tem essa produção. Tem soluções? Tem, mas elas têm de ser pensadas. Eu já discuti com as meninas da CODAI um pouco isso, e elas estão propondo algumas mudanças nesse momento para o próprio município, mas elas não... quando a gente pensa nessa quantidade de refeições, a gente tem que pensar que ele está envolvendo o hospital, outros serviços, mas toda a rede escolar, e que vai do ensino, da educação infantil ao ensino fundamental. Dá para você imaginar o número de... Eu trabalhei um tempo, eu ficava enlouquecida com aquilo, porque é verdade, é impossível você pensar, eu vou comprar frutas da época. Gente, se eu pensar como é que um morango vai chegar na creche lá em Parelheiros ou aqui no centro, que viagem é essa? Como é que ele chega lá? Enfim, tem questões que são estratégicas mesmo. Mas dá para resolver? Dá, se eu pensar no fornecedor local ou naquele que está mais próximo, se eu abrir possibilidades de conversas locais, se eu incentivar, enfim, outras políticas públicas em relação à alimentação. Elza, neste momento, a gente vive uma grande crise no país. Né? Olha, um país que a base da sua alimentação é arroz e feijão, e o governo não fez nenhuma reserva, vendeu tudo. Pensa qual é a política pública deste governo para a rede. Isso é uma. As nutricionistas, nesse momento, estão vivendo um grande ataque em relação aos próprios princípios nutricionais. Por exemplo, é uma luta a gente entrar no Ministério da Saúde para obter os manuais que já foram construídos em outros governos, que eles estão podando isso. Eles não estão querendo dar acesso. Por quê? Porque tem uma discussão de alimento processado, ultraprocessado, que as nutricionistas fazem uma grande discussão sobre isso, que responsabilizam os alimentos ultraprocessados pela engorda, por a gente ter uma epidemia de obesidade infantil no país. Eu estou esquecendo os adultos, hein? Imagine, quando a gente olha como a população ganhou peso, e tem uma razão para isso, né? Eu falo, basta olhar o corredor, quando você vai fazer compra e vai pagar, o que é que tem no corredor até o caixa. Só tem doce, só tem salgadinho. O preço, se você olhar o preço desses produtos, é nada em relação a maçã é muito mais cara do que um salgadinho. As crianças ali estão junto com a mãe, pedem isso, e aí você cria um hábito de comer e de consumir os ultraprocessados e vira um estrago de vida, porque a gente se vicia mesmo, né? Como se vicia em beber refrigerante, porque tem açúcar, porque tem uma cor que estimula o cérebro. A mesma coisa acontece com o salgadinho, ele é tudo douradinho, tudo que mexe lá com uma área nossa que vai fazer com que a gente crie esse hábito. Vamos no outro? Vamos. Então, isso. Então, aqui, assim, o que eu queria discutir com vocês aqui é como compor um prato equilibrado no cotidiano, lembrando essas coisas que eu falei, e que, na verdade, eu não preciso estar pensando se o meu prato está bom ou não está. Então, aqui tem uns segredinhos. Então, pensar que eu vou dividir meu prato primeiro no meio, metade desse prato eu vou pôr hortaliças cruas e cozidas. Então, metade do meu prato, ele deveria ter hortaliças. Quando eu falo hortaliças, ele deveria ter
folhas cruas, folhas cozidas, legumes cozidos ou crus, né? Raízes, estaria tudo aqui dentro dessa coisa que chama legumes e verduras. Aí o outro lado do meu prato, eu iria dividir em 3 partes. Uma metade desse meu prato, ele deve ter hidrato de carbono. A gente está representando aqui como o arroz, não é? Aí a outra metade eu divido em 2 também, e eu vou botar um pedacinho de proteínas vegetais, que são os feijões, ou pode ser grão de bico, lentilha, enfim. E o outro pedacinho eu vou pôr proteína animal, que pode ser um peixe, pode ser um ovo, pode ser um frango e etc. E a fruta eu estaria pondo ao lado, e isso aqui eu teria um alimento equilibrado. Eu tenho uma proposta para vocês aí, de durante uma semana ir fotografando os pratos que vocês vão, no celular, porque depois apaga, os pratos que vocês vão compondo e comparando com esse desenho aqui estrutural. Se vocês conseguirem chegar perto desse desenho, vocês estão comendo uma alimentação equilibrada para vocês. E aí é garantida aqueles princípios, que é a variedade. Então, variar os alimentos, variar os produtos, variar o jeito de fazer. Esse é um jeito prático que a gente pode trabalhar com as crianças. Eu trabalho isso na creche, que eu tenho trabalhado mesmo na rede aqui em São Paulo, e as crianças cumprem brilhantemente. E eu tenho uma estratégia para trabalhar. No geral, a cozinha faz um prato modelo daquilo que ela vai oferecer no dia, a cozinheira, e aí a gente foi discutindo como ela tinha de fazer. A gente cobre esse prato com uma película de plástico e, no geral, ela fica ali próximo, quando a criança passa e vê qual é o modelo. E aí, quando ela vai se servir, seja na mesa ou no balcão, e atualmente a gente vai ter de pensar que tudo vai ter de ser na mesa para a gente evitar contaminação por causa do coronavírus, a criança tendo esse modelo na cabeça, ela segue. Então, a gente já fez atividades com caixas de pizza que os meninos inventaram, criaram em cima e foram seguindo o modelo. É incrível. E eles dizem, olha, o meu prato está certo. Isso é criança de 2 anos e meio, 3 anos. Não pensa que é grandão. O grandão é moleza. Numa tacada só, ele já aprende isso tudo, né? Aqui tem uma pergunta, se o arroz... Parabolizado. Então, não tem problema nenhum. Na verdade, você sabe o que é esse processo? É assim. A indústria dos alimentos, quando você descasca o arroz, para fazer esse arroz branco tradicional, o arroz ele tem uma casca e tem uma película. Quando você industrializa o arroz, passa por um processamento para que ele dure mais. O tirar a película do arroz, aquela marronzinha bem fininha que ele tem, é para que ele dure mais, porque o arroz, que é chamado o arroz integral, ele, no geral, tem uma película mais escura, que é mais difícil de cozinhar e tal. Só que ele tem um problema, pensando em larga escala. A durabilidade desse arroz é menor. Então, ele dura 6 meses. A gente, no geral, em 6 meses, você não tem outra safra de arroz. A gente tem arroz em safras determinadas. Então, o processamento do arroz é para que ele tenha uma durabilidade de 1 ano e pouco, né? Então, o que a indústria fez? Ela pega uma parte desse arroz, faz uma pré-cocção desse arroz, aonde, nessa pré-cocção, eles põem uma quantidade grande de vitaminas, principalmente do complexo B, que é o que estava na casquinha que eu tirei do arroz. Aí eu seco esse arroz, que já está cheio de vitamina, faço uma secagem através de evaporação mesmo, de água e tal,
e aí eu misturo com o restante do arroz. Esse é que é o arroz, enfim, com um processo de enriquecimento, né? Esse arroz, ele é mais saudável, se a gente parar para pensar, do que o arroz tradicional branco, porque dele eu tirei tudo, porque nada nos alimentos nada se perde, né? Então, aquela películazinha que é tirada para o arroz ficar branquinho, ela é aproveitada, porque ela está cheia de fibras e cheia de vitaminas, principalmente do complexo B. Então, esse arroz que a gente compra, que é o parabolizado, ele é um arroz que tem uma porção misturada lá em si, que foi recheado de vitaminas que tem origem nessa película. Quando eu descasquei o arroz para que ele dure mais, foi perdida dele. Então, é uma tentativa de equilibrar, deixar o arroz mais parecido com o arroz integral. Ele até tem um cheiro. Eu, por exemplo, que sinto o cheiro da vitamina, eu percebo isso. Então, ele é um arroz mais rico. No geral, até ele é mais caro que os outros produtos que são mais processados. Vamos lá, Mari? Bom, então, além de eu pensar que eu tenho de dividir o prato desse jeito, como está o desenho aqui, novamente, um outro tipo de desenho que vocês podem usar para ilustrar e para vocês também lembrarem como é feito, eu também tenho de pensar que tem de ter uma combinação, quando eu monto o meu prato, que tem de ter uma combinação entre a quantidade, né, de cereal e de leguminosas. O que é isso? Quanto de arroz eu vou pôr, quanto de feijão eu vou pôr. Que eu tenho sempre de equilibrar a hortaliça crua com as cozidas. Que o meu prato tem de ser colorido, ele tem de ter vermelho, ele tem de ter amarelo, ele tem de ter verde claro, verde escuro, né? E sempre também pensar que o consumo de leite e derivados do leite, como iogurte, ou mesmo queijos, tal, a gente usar fora das refeições principais. O que é isso? O que são as refeições principais? As refeições principais são aquelas como o almoço ou jantar. Então, eu deixar o consumo de leites e derivados para os lanches ou para as refeições mais leves. Ai, mas isso é uma coisa judia. Eu não sou judia, mas é uma coisa sábia da cultura judia. Eles aprenderam por um outro caminho, pela observação, possivelmente, ou por dogmas religiosos. Mas, assim, quando eu tomo leite junto com a carne é rica em ferro e o leite é rico em cálcio. Quando eu como os dois juntos, o que faz? Eu permito que lá no meu estômago aconteça um fenômeno que é uma reação química, onde o ferro se liga ao cálcio e se forma um sal pesado. Então, liga-se o cálcio que estava no leite com o ferro que estava na carne. Isso forma um sal pesado que o corpo elimina, porque essa ligação ferro e cálcio, o meu corpo não reconhece. Então, para o meu corpo poder absorver o ferro, para poder absorver o cálcio, eles precisam estar separados, eles não podem estar formando esse sal pesado que se junta fortemente. A digestão não consegue romper essa ligação que se forma lá no processo digestivo. Então, é só para melhorar e qualificar a minha alimentação, essa dica da gente comer em períodos diferentes, afastar, né, da primeira digestão que a gente tem do leite ou da carne. Não é nenhum dogma religioso, não, então é só essa questão. Acho que também eu tenho de pensar para montar meu prato que, em termos de manipulação dos alimentos, eu tenho de evitar as frituras, eu tenho de limitar o consumo do sal, do açúcar e das gorduras e dos alimentos ultraprocessados, né? Então, para saber mais, eu deixei um texto colocado para vocês sobre o que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados.
mas a gente pode discutir, a gente ainda tem um tempinho, que dá para a gente discutir o que é um alimento in natura processado e ultraprocessado. Só para a gente... Oi. Temos 10 minutos, tá? Tá legal. Então, acho que tem de mudar, porque eu acho que eu fiz uma coisinha separada para eles, não fiz? Não. Não, então tá. Volta lá. Então, assim, o que é um alimento processado? Então, vamos pensar no milho. O milho, quando eu compro o milho verde, ele é um alimento in natura, tá? Eu compro lá, ele vem com a casquinha, eu chego, tiro as folhinhas dele e tal, boto para cozinhar e consumo. Isso é um alimento in natura. Estou comendo um alimento que o que eu fiz de processo é pouco. Um alimento, o milho, quando eu compro o milho em conserva na latinha, ele é um alimento processado. Por quê? Alguém debulhou o milho, né? E fez o milho verde lá na latinha, ele pôs o quê? Pôs um pouco de vinagre, pôs um pouquinho de sal, passou por um branqueamento, que é uma técnica de cocção, que aquela latinha passa por um aquecimento bem grande e mata qualquer micro-organismo que tenha lá dentro, né? É um processamento que é um dos primeiros jeitos que a humanidade descobriu de guardar alimentos, né? Para um período que não tenha... que aquele alimento faça falta. O ultraprocessado é o salgadinho que é feito com o milho, que a indústria faz o quê? Tira o germe do milho para fazer uma coisa, tira a casca do milho para fazer outra, aí torra, aí espreme, aí bota um monte de gordura, um montão de sal para ele ficar saboroso, dá aquela cor brownie, como a gente chama, e aí as crianças enchem a cara de uma coisa que, na verdade, tem pouco do milho in natura. Então, o ultraprocessado é aquele alimento que a indústria tira elementos daquele produto, vende como se fosse milho. O cornflakes é a mesma coisa. Bota açúcar, bota isso e tal. E, na verdade, se você comparar o cornflakes com o milho, seja o milho integral, seja o milho verde, não tem a mesma composição alimentar, a mesma qualidade, tá bom? E aí, se vocês querem saber mais, tem um texto para vocês olharem. Acho que a outra coisa importante a gente falar para os adultos, e principalmente para as crianças, é sobre o consumo de água. Então, assim, a oferta de água ela tem de ser liberada. As crianças e os adultos precisam saber quando eles precisam de água. Eles precisam reconhecer a sede para poder tomar água, porque a água faz parte da vida. É aquilo que eu falei, 3 dias sem água, você está morto. No espaço coletivo, os utensílios para o consumo de água eles devem ser individualizados, independente da pandemia. Sempre deve ser individualizado, né? Ou eu vou usar um copo que é a cozinha, e que eu sei que é meu, que eu uso durante algum tempo, que ele vai lá para a cozinha lava, tarará, tarará. Ou eu vou ter uma garrafinha, ou eu vou criar algum jeito para ter uma bancada onde tem os copos limpos, os copos sujos, né? Nesse momento, assim, está proibido o uso de bebedouro, porque a gente aproxima a boca e isso dá muita confusão. Então, acho que aqui embaixo eu tenho uma listinha do que a gente poderia estar propondo para a nossa comunidade escolar, seja para os adultos ou seja para as crianças. Eu posso ter uma bandeja com os copos de vidro, onde eu coloco os copos limpos e depois de usados eles vão para um vasilhame que a cozinha pega em algum momento, enfim, e lava, né? Ou então eu posso pedir para as famílias mandarem garrafinhas individualizadas, que a gente enche de água lá na escola, ensina as crianças a fazer isso, e elas vão sempre usar as suas, tá? Ou então eu posso optar por copos descartáveis, desde que eu use copos pequenos, porque com as crianças
as crianças, quando bebem água, elas não bebem um copo cheio. É raro elas beberem um copo cheio. No geral, elas bebem diversas vezes num copinho parecido com um copinho de café. Então, eu posso estar fazendo isso e não gastando com copos descartáveis tão grandes. Eu tenho muita questão com copo descartável, porque a gente enche o mundo de plástico, né? Se ele não for para reciclagem. Então, acho que são questões que o comitê teria de estar discutindo, como melhora isso, como que eu posso estar criando um protocolo do consumo de água, seja pelos adultos ou pelas crianças mais velhas, né? Para as crianças acima de 2 anos. Para isso, a gente deixou um texto, que acho que seria interessante vocês lerem, e poder discutir com o comitê e depois com, enfim, com o restante da rede. Ô, Elza, tá bom? Oi, no diga. chat, uma pessoa voltou ao assunto do ultraprocessado e está perguntando se o pão de forma, se a bisnaguinha são ultraprocessados. Eles são processados, eles não são ultraprocessados, porque o pão é um produto processado por quê? Porque ele passa por fermentação, porque ele passa por um tempo de crescimento, ele passa pelo forno e tal. No geral, não são ultraprocessados. O ultraprocessado tem uma tirada, tem uma mudança tão intensa no produto que tira o germe, que tira eu uso alimentos que são transgênicos, eu não informo isso para a população, são alimentos que têm mais hidrato de carbono do que proteína, enfim, tem uma mudança na estrutura e na qualidade. Você acha que você está comendo um produto e, na verdade, aquele salgadinho não tem valor nutricional. Se eu vou olhar, o que ele tem? Ele tem sal, gordura, muito hidrato de carbono e acaba aí. Fora que a origem do próprio alimento básico, ela muitas vezes está perdida lá no salgadinho, né? Salgadinho é típico, por exemplo, de um ultraprocessado, como o refrigerante também não é? Porque, na verdade, eu não tenho, por exemplo, na Coca-Cola, a origem do alimento que deu a Coca-Cola, né? Eu tenho extrato ali, eu tenho resquícios, né? Ou mesmo no Guaraná, vem de uma fruta, lá mas eu não tenho mais o produto ali, eu tenho uma essência, eu não tenho mais o produto em si, aquele original que se pensou, diferente eu fazer um refresco com Guaraná do que tomar o Guaraná comprado, que é onde eu injeto um monte de açúcar, um monte de corantes, um monte de estabilizadores, né? E, na verdade, o que eu estou consumindo é só hidrato de carbono, não tem vitamina, não tem sais minerais, não tem mais fibra. Então, o ultraprocessado ele vai destruindo esse equilíbrio que é exigido para eu ter uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim. Vamos lá? Então, como tarefa, o que a gente pensou? Foi aquela que a gente já explicou lá no começo, aquele trabalho com a comida da alma. Que vocês possam trabalhar esse conceito com o comitê de vocês, que vocês levantem, né, as comidas que foram feitas e comidas ao longo da pandemia, né, lembrando aqueles pontos que a gente colocou, e que daí vocês coloquem no nosso ambiente, no fórum, o que foi trabalhado, o que aconteceu lá no comitê. Tá? E daí a gente também colocou no ambiente o guia alimentar para a população brasileira, que a Elza ressaltou que está muito difícil de acessar pelo site do Ministério, que muitas vezes você tenta baixar e não consegue, né? Acho que a Elza quer completar sobre isso, não? Então, como está tendo uma crise mesmo, porque o Ministério da Agricultura está querendo tirar esses conceitos de alimentos processados, ultraprocessados, como na surdina eles já conseguiram tirar, por exemplo, o símbolo, se aquele alimento que a gente estava comprando, ele era transgênico ou não, hoje a gente come e não sabe mais se o produto é transgênico ou não, que é uma questão de direito, enfim,
nosso, como cidadão e como pessoa, de escolher o que vai comer, não é? Quando você tira essa informação dos rótulos, podem botar qualquer coisa para eu comer e eu não tenho como dar conta disso. E como está tendo essa crise entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, eles estão dificultando o acesso. Às vezes a gente entra, dá certo, às vezes a gente entra e não consegue. Então, para evitar isso, eu já pus lá na biblioteca, né? Tá lá disponível para que vocês leiam. Porque isso que eu falei tudo da alimentação é um panorama da alimentação dos adultos e das crianças maiores de 2 anos, né? A coisa mais importante é como eu monto esse meu prato de forma equilibrada para, enfim, dar conta da minha alimentação cotidiana, né? Como eu bebo água, o que é importante olhar. E os mais detalhes vocês vão ter lá no guia, que é uma coisa que todos nós deveríamos ler. Pais, mães, filhos. Deveria ser um livro que a gente, pelo menos uma vez na vida, a gente leu. É um pouco uma bíblia da alimentação. Então, é isso que eu tinha para discutir inicialmente com vocês sobre alimentação. Vocês têm perguntas? Como é que é? Oi, Elza, será que eu posso falar? Pode. André, sou nutricionista da Kodai. Eu fiquei aqui quietinha porque eu quero mais escutar vocês do que falar, né? Mas na questão dos pães, os nossos que a gente fornece, as bisnaguinhas, os pães, eles ainda são considerados, sim, ultraprocessados, viu, Elza? Por conta do aditivo do antifúngico, né? Tá. Eu tinha esquecido disso. Então, é mesmo ultraprocessado, é verdade. Isso é uma grande questão aí para a gente, né? Como saiu agora orientações normativas já adequadas ao novo guia, a gente está repensando esse consumo e a oferta dos pães, né? Infelizmente, como vocês já comentaram aí, a questão da logística, né, de produção, impede a gente de fazer pães, né? O ideal seria a gente fazer nosso pão fresco, né, nossos biscoitos, porque aí eles não seriam ultraprocessados. Mas estamos repensando, assim, é um desafio bem grande para uma cidade como essa, né? Então, porque eu sempre penso que uma solução é a solução local, né? Podíamos comprar na padaria da esquina, né? Se a gente tivesse confiança nessa padaria, né? Pois é. Não, parece que antigamente já teve um vale pão, né? Eu lembro, os colegas falam. Então, na verdade, treinar mesmo essas nossas cozinheiras a produzirem. Eu tenho muitas cozinheiras que fazem o pão na creche, né? Sim, tem cozinhas de creche que é saboroso, enfim. Fazem tem bolachas, biscoitos e tal. Mas está na toda a rede, né? A gente tem variedade de cozinhas, né? Tem escolas que até conseguem fazer o próprio pão, e o que é ótimo, né? Mas a gente tem unidades muito pequenas ainda. Mas estamos aí sempre discutindo e repensando para se adequar a essas recomendações, claro. Obrigada, Andréia, pela ajuda e pelo esclarecimento aí da rede, que é a grande... Eu falo que o grande empecilho na cidade de São Paulo é a estratégia mesmo, e, enfim, e esse corredor verde, né, esse anel verde ao redor da cidade, que nem sempre consegue abastecer, enfim. Não é, e também informação, por exemplo, a banana, grande parte da banana que a gente já oferece aqui para a rede é da agricultura familiar do Vale do Ribeira. É um projeto super legal, assim, que... Sim, é lindo esse projeto. Assim, muito emancipatório para os agricultores lá da região. Então, às vezes, a escola até está recebendo esse alimento da agricultura familiar e não faz ideia, né, do caminho que tem por trás desse alimento chegar lá na escola. Mas é isso, acho que a gente vai ter mais encontros para conversar. Eu adoro as discussões aqui com vocês. Muito bom. Obrigada, viu, Andréia?
Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar nosso encontro. Vai ver que todo mundo está verde de fome, de tanto falar de comida. Algum comentário? Comentário, só uma coisa eu queria falar, participar, né? Tá muito bom, adorei tudo, adoro parbolizado. Amo azeite, mas às vezes a gente fica com medo, né? Achando que é uma coisa assim que faz muito mal, tal. Todo mundo fala um monte de coisa. Mas eu queria só compartilhar com vocês uma coisa. Quando eu tinha 11 anos de idade, lá no Rio, né? Sou lá do Rio de Janeiro, muito calor, e São Paulo tem feito um calor também insuportável ultimamente. E a importância da água. Eu tinha 11 anos e, como toda criança, eu sempre fui muito moleca, continuo sendo, não mudei nada, só vou ficando velha, mas continuo moleca. E eu brincava demais, não me alimentava direito, porque eu só queria brincar, andar de bicicleta, correr. E eu peguei uma desidratação muito grave. Eu lembro até hoje que o médico colocou no canto, levantou assim a pele, né, que faz para ver se tá... E falou para minha mãe que eu ia morrer em 2 horas. Eu lembro disso até hoje. E começou a dar soro e tudo mais. Então, assim, a importância da água para as crianças oferecer é uma coisa que os meus filhos falam, ai, mas já bebi água, mas se cria um trauma tão grande do medo, né, pelo que eu passei, e desidratei assim, gente, em horas, brincando. E é mesmo. E aí, quando você falou a questão de ficar soterrada e tal, e às vezes eu estava soterrada aqui embaixo de um sol quente, brincando, porque criança brinca o tempo inteiro, não para para beber água. E eu desidratei, foi rápido demais, só para compartilhar. Então, como nós, no nosso retorno, né, caso a gente retorne ainda esse ano, ou mesmo para o ano que vem, que seja, quando a pandemia tiver acabado, seja como for, as nossas crianças talvez tenham que desfrutar muito mais do ar livre do que das salas. Acho que a pandemia nos ensina isso. E se eu botar ao ar livre, a gente tem de pensar qual vai ser a estrutura que a gente vai ter de criar para garantir uma oferta de água saudável liberada para as crianças. Quando eu digo liberada, que a gente ensine as crianças a terem acesso e a reconhecer a sede, não é? Porque é um aprendizado reconhecer que tem sede. Idoso, por exemplo, ele vai perdendo isso. Então, eu já sei, põe uma garrafa aqui, vou de tanto em tanto tomando um pouquinho que vai resolvendo o problema. Mas na escola, eu acho que tem de ter um chamamento, né? Perguntar, ninguém está com sede? Olha, gente, não vamos esquecer da água, e que não é obrigatório. Acho que é isso que tem de ficar no nosso script aqui. As questões de alimentação, elas não podem ser uma coisa pesada, ela não pode ser uma obrigatoriedade. Tudo que a gente fizer com a alimentação, quanto mais prazeroso for, mais desafiador for para a criança, mais dá certo, em termos de construção de hábitos, em termos de consumo. Tem de ter uma coisa gostosa aí no meio do caminho, porque se eu botar que é lei, virou desgraça, porque tudo que é lei desanda, como eu digo. Alguém vai infringir a lei, alguém vai querer seguir a lei, enfim. Então, acho que a alimentação ela não tem uma lei. O que ela tem, na verdade, é um desafio que eu vou fazer para a criança, que ela se aproprie de um hábito, que ela se aproprie daquilo de forma prazerosa. E quanto mais flexível a gente for, mais a alimentação vai dar certo. Quanto mais impositivo a gente for, mais difícil vai ser essa construção. É a mesma coisa de organizar o prato. Eu estou dando uma sugestão. As crianças vão levar um tempo para fazer isso, porque tem criança que não vai ter o hábito de comer legumes e verduras. Mas só construir um prato equilibrado, se a professora pegar o celular e falar, eu vou tirar uma foto do prato, mais não sei o que, mais não sei o que lá, o menino é capaz de fazer o prato, porque, na verdade, ele quer que o prato dele seja promovido ao prato equilibrado do dia, sei lá, qualquer bobagem que você invente desafiador, leva a criança a experimentar. Porque a criança ela precisa experimentar diversas vezes,
para que, na verdade, e diversas formas de preparo, diversas apresentações, para, na verdade, ela poder estabelecer um paladar que ela reconheça, que ela identifique como saboroso e etc. Né? E que é função do professor em parceria com a família, não é uma coisa solitária. Né? Tá bom? É isso, queridas. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Espero ter ajudado aí a gente pensar na questão da alimentação para nós e para as crianças maiorzinhas. E no próximo encontro a gente vai falar da alimentação dos pequenininhos, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, bom dia para todos. Tchau, tchau.